Afinal, o que é democracia? Tanto se fala sobre a importância desse regime político, sobre as ameaças que vem sofrendo ao redor do mundo, sobre como o voto é um exercício democrático. Mas você sabe o que significa democracia hoje? Sabe como é possível pensá-la para além do voto? E que não existe uma única interpretação, mas diversas teorias diferentes sobre o assunto. E o caso brasileiro? Sou professor e pesquisador Eder Jimenez e o tema do nosso segundo podcast é democracia. Antes de começarmos essa conversa, uma dica. O podcast anterior tratou de política, que é a base do conhecimento para discutirmos democracia. Caso você não tenha ouvido ou tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre o tema, sugiro que acesse também o conteúdo anterior, ok? Bom, comecemos com a seguinte afirmação. A democracia é um regime político, um aspecto que conforma um governo, que é responsável pela gestão do Estado. O funcionamento de um governo pode acontecer de maneira mais ou menos autônoma com relação aos indivíduos, os governados. Em outras palavras, significa que, conforme a sua estrutura, um governo pode buscar aproximação ou distanciamento com relação à população, bem como atender ou ignorar as suas necessidades e demandas, ou mesmo permitir ou negar a possibilidade de manifestação e participação política e social. Conforme compõe sua estrutura, é possível definir a origem da força de um governo e, por conseguinte, de um Estado, o consenso e o apoio popular, ou a imposição e a coerção sobre a população. Um governo é resultado da soma de ao menos três aspectos relevantes: a forma, por meio da qual é instituído, se república ou monarquia, o sistema de funcionamento desse governo, se parlamentarismo ou presidencialismo, e as instituições que compõem a sua estrutura e que, em consequência, definem o regime político em vigor de fato, se autoritário, totalitário ou democrático, por exemplo. Especificamente falando sobre a democracia, o termo tem origem grega e significa governo do povo. É um regime político no qual a soberania é exercida pela população, que elege os representantes por meio de eleições. Nesse sentido, conforme Robert Dahl, um governo democrático seria aquele responsivo aos cidadãos, que oferece respostas às necessidades e demandas desses cidadãos, os quais devem ter oportunidades de formular e expressar suas preferências de maneira individual e coletiva, bem como de ter tais preferências consideradas pelo governo quando da elaboração de ações e da gestão da máquina pública. O filósofo político Norberto Bobbio postulou que a democracia é um método ou um conjunto de regras e procedimentos para a constituição do governo e para a formação de decisões políticas que abrangem toda a comunidade para além de uma determinada ideologia. Um ponto fundamental desse regime é a proteção e a garantia de direitos humanos e sociais, de liberdades individuais de expressão e manifestação e de participação social, política, cultural e religiosa. Mas como a democracia se manifesta no cotidiano? Como nós, cidadãos comuns, podemos percebê-la? É possível enxergarmos três diferentes maneiras por meio das quais governos democráticos se desenvolvem. A primeira maneira é a democracia direta, que remete à ágora grega e diz respeito à possibilidade de que, para cada assunto de interesse público, os cidadãos possam participar de discussões e votar. A segunda maneira é a democracia indireta, também conhecida como representativa, na qual os indivíduos participam da escolha dos representantes por meio do voto, e depois são os eleitos que deliberam em nome de e espera-se em favor da coletividade. A terceira maneira é denominada democracia semidireta e reúne características dos modelos direto e indireto.
Ela permite a participação e o envolvimento nas discussões e deliberações de maneira ampliada, por meio do voto e de instrumentos como plebiscitos, audiências e conferências, por exemplo. Quando falamos em democracia, um pensamento recorrente é o modelo grego, certo? Mas você sabia que se tratava de uma organização de governo bem diferente da atualidade? Pois é. A concepção grega de democracia repudiava a ideia de representação como método democrático, e a eleição dos representantes era, na verdade, um método aristocrático, uma seleção na qual os indivíduos tinham diferentes probabilidades de vencer, uma vez que eles possuíam capacidades distintas. O método associado à democracia era o sorteio, utilizado em Atenas para preencher os cargos que não exigiam capacitação nem experiência específicas. Não por acaso, a democracia era o governo de muitos, em contraste ao governo de poucos, chamado aristocracia. Se, por um lado, a noção de cidadania ateniense era muito restrita por conta da exclusão de mulheres, escravos, de estrangeiros das decisões públicas, por outro, outorgava algum poder político à classe trabalhadora e aos pobres, em comparação com a nossa versão contemporânea de democracia. Isso porque o regime ateniense propiciava mais controle por parte da classe produtiva, uma vez que todos os problemas eram levados para discussões na esfera pública. Mas e na prática? Como nós podemos perceber a democracia? As construções teóricas sobre o tema giram em torno de três conceitos importantes: representação, participação e deliberação. A representação se caracteriza por ser indireta, como eu disse há pouco, com alguém que fala em nome dos interesses de outros. Uma representação democrática implica vínculo entre representantes e representados, de modo que o representante tenha certa margem de liberdade para atuar, mas sem estar alheio aos anseios dos representados. Uma democracia representativa implica que as decisões públicas sejam tomadas predominantemente mediante mecanismos de representação. As eleições fazem parte desses mecanismos, mas não são suficientes, e daí a importância da deliberação e da participação. A democracia deliberativa se pauta pela ideia de que a discussão é um mecanismo para encontrar soluções coletivas e reduzir a influência das diferenças de poder. Nesse sentido, a deliberação também contribui para que os indivíduos transcendam os seus interesses privados e dialoguem coletivamente em favor de interesses públicos. Já a democracia participativa está centrada, de maneira geral, nos mecanismos de atuação direta do cidadão, pensando que, para além do voto, é importante que os indivíduos se engajem politicamente com o regime, ainda que saibamos que há muitas barreiras à participação. Mas o que é mais importante dessas características é que representação, deliberação e participação não são concorrentes, mas concomitantes numa democracia mais próxima ao ideal. Ou seja, uma democracia plena requer essas três características para que os indivíduos comuns, como eu e você, provavelmente, se aproximem das decisões públicas, percebam que estão incluídos na comunidade política e também notem que têm capacidade para acompanhar e intervir no campo político. E falando em percepções, você já teve a sensação de que quando falam em democracia, as pessoas estão falando sobre coisas diferentes? Ou a partir de perspectivas distintas? Já se questionou? Será que alguma delas está errada? Pois é. Saiba que há diferentes modelos teóricos que nos ajudam a explicar a democracia enquanto conceito e prática. Um balanço teórico sobre o assunto, elaborado pela cientista política Nayara Albrecht, expõe 7 diferentes correntes. Isso mesmo, 7 correntes que explicam a democracia. Quais sejam? Liberal pluralismo, deliberacionismo, republicanismo,
participacionismo, multiculturalismo, as teorias feministas e o neomarxismo. Logicamente, nesse podcast não é possível aprofundar cada uma dessas correntes. Então, rapidamente, eu vou colocar para você a qual democracia algumas delas se referem, ok? A primeira corrente é a que mais se destaca, porque na grande maioria dos países do Ocidente é tratada como única forma possível de democracia, o liberal pluralismo. Basicamente, ela é uma mescla de argumentos de autores liberais, como Schumpeter, e de pluralistas, como Dow, e baseia a noção de democracia em um conjunto de garantias legais, como as liberdades cidadãs, a competição eleitoral e a livre organização de grupos. Para o Schumpeter, a democracia é um sistema institucional para a tomada de decisões, no qual o indivíduo adquire o poder de decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do eleitor. Ou seja, as decisões são tomadas pelos nossos representantes eleitos, escolhidos. Então, a democracia para Schumpeter seria um método para escolha da elite governante, uma vez que as massas seriam incapazes de governar devido à sua irracionalidade inata. Assim, a desigualdade política seria um aspecto intrínseco, praticamente natural, dentro de uma sociedade. Já no pensamento de Dow, a perspectiva de pensar a democracia parte da ideia de igualdade e responsividade por parte do governo e na distribuição do poder. O que Dow demonstra e aplica é a ideia de que as nossas sociedades, na verdade, seriam poliarquias, regimes reais, mas incompletos, que se aproximam mais ou menos da democracia, caracterizados pela fragmentação do poder político, que não está concentrado em apenas um grupo, devido à dispersão de vários recursos na sociedade, mas em diversos grupos pequenos que se configuram como segmentos de elites. Todas as demais vertentes da teoria democrática consistem em alternativas a esse modelo liberal pluralista. Nesse podcast eu vou abordar algumas delas. De uma maneira sucinta, o republicanismo discute questões relacionadas à organização social, política e legal na República, baseando-se em conceitos relacionais de liberdade, participação, dominação e política, tendo como expoentes debatedores como Isaiah Berlin e Philip Pettit. O deliberacionismo se caracteriza pelo foco na deliberação por parte de indivíduos racionais em fóruns de debate, com grande parte da discussão teórica baseada no pensamento de Jürgen Habermas e o seu conceito de esfera pública, que seria responsável por intermediar as relações entre os setores privados e o sistema público, onde os problemas são levantados pela sociedade civil e, por meio dela, atingem o aparato institucional depois de passar pela mídia. O participacionismo baseia-se na ideia de que indivíduos e instituições não podem ser considerados separadamente. Então, a participação dos indivíduos em esferas que não são identificadas diretamente como políticas poderia impactar a sua atuação no âmbito político, sendo que Jean-Jacques Rousseau e John Stuart Mill, por exemplo, afirmaram, cada um a seu modo e com seu construto teórico, a importância da função educativa da participação à vida sociedade, à vida relacionada à política, ao sentimento de pertencimento dos indivíduos. O deliberacionismo e o participacionismo tem um limite que se apresenta para ambas as teorias com relação a como elas contribuem para o desenvolvimento democrático, que é o fato de que o acesso a recursos e as disparidades que envolvem marcadores como sexo, classe social e raça limitam a vez, a voz, a possibilidade de se colocar nos espaços de deliberação e de atuar, de participar dentro do regime democrático. Ou seja, para homens e mulheres, para pessoas de classe alta e para os trabalhadores, a grande massa,
de classe baixa, para brancos e não brancos, especialmente negros e indígenas, há dificuldades ou facilidades de inserção nos contextos da política. Já com relação ao neomarxismo, essa é uma corrente teórica que parte da noção de que o direito ao voto, o sufrágio, pode ser visto como um elemento de emancipação política, mas ele é apenas o primeiro passo para uma emancipação completa, possível somente com uma mudança na ordem social por meio de uma revolução a ser capitaneada pelas massas, os trabalhadores, o proletariado, rumo a uma sociedade comunista e genuinamente democrática, onde o Estado não seria mais necessário, pois viveríamos em uma sociedade sem classes, como desenvolvem autores como Pulantzas e Lenin em suas obras. E o multiculturalismo e o feminismo? Ah, essas correntes são perspectivas teóricas empíricas complexas e extremamente importantes a muitos dos temas que eu pesquiso, que eu leciono e que eu vou tratar em próximos podcasts. Então, eu optei por separá-los, por assim dizer, para direcionar podcasts específicos para cada um desses temas, ok? Isso significa aguarde cenas dos próximos capítulos. Bom, mas e quando olhamos para o funcionamento da democracia hoje? O Brasil vive um período de instabilidade, mas esse contexto não é especificidade nacional, já que o movimento de desconsolidação das democracias vem se manifestando como um fenômeno mundial e tem sido investigado com mais profundidade nos últimos anos, tanto pela literatura internacional quanto nacional. No âmbito internacional, Levitsky e Blatt, por exemplo, discutiram como as democracias podem morrer. Foa e Monk escreveram sobre os riscos da persistência do regime democrático diante de condições e arranjos que enfraquecem o funcionamento da democracia. E Monk ainda abordou o enfraquecimento da democracia olhando para a população. Já sob a perspectiva nacional, desde a virada para esse século, nós temos diversos autores alertando, teorizando, problematizando a necessidade de olhar para a nossa democracia e o quanto ela caminhou ou não para uma consolidação, como Marcelo Baqueiro, Leonardo Avritzer e Vanderlei Guilherme dos Santos, por exemplo. Fato é que, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a democracia ganhou uma espécie de legitimidade universal, por conta dos horrores e da barbárie do nazismo e do fascismo, a ponto de estabelecer-se nos países ocidentais a visão de que a democracia seria o único caminho possível para um país se desenvolver sob as perspectivas social, política e também econômica. Contudo, ao longo dos últimos anos, essa perspectiva enfrenta alguns tensionamentos, já que, mesmo que estejam asseguradas algumas condições imprescindíveis para uma democracia, ela não está a salvo de enfrentamentos, crises, riscos, ameaças e retrocessos. Quando pensamos nesses termos negativos, nos vem à mente um golpe de Estado, né? Pois bem, essa é a forma mais recorrente quando se imagina a morte das democracias, rápida, militarizada, como ocorreu em muitos países, como Argentina, Grécia, Gana, Guatemala, Peru, Turquia, Uruguai e o próprio Brasil, em 1964. No entanto, há outra maneira menos dramática e drástica, mais silenciosa e sorrateira, por que não dizer? Quando os próprios políticos utilizam dos mecanismos democráticos para serem eleitos e minam o funcionamento das instituições democráticas de forma lenta e gradual, em etapas que, por vezes, parecem imperceptíveis para parcelas da população, que passam a acreditar em argumentos não democráticos como se fossem positivos ao regime. Foi o caso da Alemanha de Hitler, da Venezuela, de Hugo Chávez, e por que não dizer, tem sido uma narrativa para uma parcela conservadora, extremista e manobrada a enfrentar o resultado de um processo eleitoral legítimo no Brasil pelo simples fato de terem perdido as eleições.
é a ideia de que o jogo só existe se eu ganho. De fato, um problema para a democracia. O diferencial do processo de desconsolidação das democracias, em comparação com um golpe, é que esse processo de desconsolidação é iniciado nas urnas. E aí ele gera um paradoxo. A via eleitoral, aquela que é utilizada para a circulação de elites, para garantir o exercício mínimo que seja da participação voltada à representação na democracia, pode ser utilizada pelo autoritarismo, que então se apropria dos aparatos democráticos gradualmente, legalmente, de forma sutil, para enfraquecer a democracia, sendo então os regimes desconsolidados a partir de líderes que subvertem as instituições democráticas. Isso te parece familiar? Esse argumento do Levitsky e do Ziblatt foi desenvolvido em uma análise sobre o caso estadunidense no contexto de eleições, eleição e início do mandato do Trump. Mas se a gente olhar com atenção, com cuidado, ele nos serve bastante para pensar o caso brasileiro a partir do golpe e desde então até esse momento pós-fim do governo Bolsonaro. O risco silencioso de uma crise que pode culminar na desconsolidação do regime, em última instância, é que, como não há um momento chave, um momento como o de uma tomada do poder pelos militares, a maior parte dos cidadãos não compreende os sintomas dessa crise de desconsolidação. Sendo que, quando surgem denunciantes dos abusos de poder, não raras vezes eles são vistos como alarmistas e são descartados, já que não se trata de um golpe imediato, mas de um processo de enfraquecimento da democracia com um uso paulatino das próprias instituições democráticas, o que torna a ameaça ao regime quase imperceptível. É como se a gente pensasse que os riscos da desconsolidação democrática remetem à metáfora do sapo na panela. Quando a água vai esquentando tão devagar que no momento em que o sapo percebe que a água está quente, ele já não tem mais como sair. Esse é o grande risco e o ponto de atenção diante de lideranças autoritárias, de lideranças que praticamente promovem lavagens cerebrais em parcelas da população que acabam seguindo piamente ou de uma maneira a tratar como mitos, como lendas, como religiosamente aquelas pessoas. Se a democracia deve ser vista como um regime de governo voltado às demandas de diferentes grupos, nós devemos ter em mente um alerta. Todos os grupos devem ser considerados pela democracia, exceto aqueles cuja demanda é o rompimento com esse regime. Isso significa que é tempo de defender a democracia. Então, a luta. Caso você tenha interesse em se aprofundar no tema da democracia, eu deixo aqui 3 sugestões de leitura. A primeira é o artigo da Nayara Albrecht, que eu mencionei nesse podcast, Teorias da Democracia, Caminhos para uma Nova Proposta de Mapeamento, publicado na edição 88 de 2019 da Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais, a BIB. É um texto que utiliza em muitas aulas e orientações de pesquisas, cujo PDF você pode acessar através de um link que consta no meu perfil do Instagram. A segunda indicação é o premiado livro Como as Democracias Morrem, com análise sobre a eleição de Trump por Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. E a terceira é um livro nacional, Estado e Democracia, uma introdução ao estudo da política de André Singer, Cícero Araújo e Leonardo Bellinelli. Obrigado por ter escutado esse podcast. Se você tiver interesse, comente o que achou desse conteúdo, sugira novos temas, se manifeste. Esse e todos os meus podcasts estão disponíveis tanto no meu canal no YouTube, prof.ederjimenez. Quanto na minha playlist do Spotify, @prof.ederjimenez,
E você pode acompanhar as publicações dos podcasts e outros conteúdos nas minhas redes sociais profissionais, o meu Instagram, @prof.edergimenez, e o meu LinkedIn, Prof. Eder Jimenez. Me segue ou adiciona, é uma satisfação para mim conhecer quem acessa esses conteúdos, saber o que vocês estão pensando sobre eles. Até breve em nosso próximo podcast e viva a democracia!